Fala galera, mais uma aula nesse domingão hoje de Power BI para vocês. Hoje a gente vai entender como é que a gente faz para calcular idade no Power BI, que a gente vai ver que é muito mais simples do que fazer no Excel, e a gente vai ver uma aplicação bem interessante também, beleza? E aí antes da gente começar, só lembra rapidinho de parar esse vídeo para se inscrever no nosso canal, se você ainda não está inscrito, lembra de clicar no sininho para receber todas as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, lembra que a gente tem vídeo de Excel, VBA, Power BI, do que vocês pedem a gente faz vídeo, beleza? E se você está gostando desses vídeos de Power BI, não esquece de curtir para a gente saber se está gostando do nosso trabalho e poder continuar fazendo mais vídeo para você toda semana, beleza? E é isso, vamos agora para a aula. E aí, só para entender rapidinho, qual que é o nível de Power BI que vocês estão? Estou acompanhando todos os vídeos, tenho perguntado para a galera que está assistindo aqui, numa escala de 0 a 5, qual é o seu nível de Power BI. E aí algumas pessoas já me responderam, outras ainda não responderam. Então se você ainda não comentou, ou mesmo se você já comentou em algum outro vídeo, qual é o seu nível de Power BI, para rapidinho esse vídeo e comenta aqui embaixo, numa escala de 0 a 5. 0 é não sei nada, não sei nem o que é Power BI, 5 é já sei tudo, estou aqui só para dar o like no canal da hashtag. Comenta aqui embaixo seu nível, pode ser -1, pode ser nível 10, pode ser o que você quiser. Então vamos lá. Qual que é a ideia da aula de hoje? A gente vai ter uma planilha que a gente vai querer importar aqui para dentro do Power BI, que vai ter para a gente poder calcular as idades dos clientes. Como é que vai funcionar? Basicamente, a gente vai ter essa planilha que está em Excel, essa planilha chamada cadastro de clientes. E aí, o que a gente vai ter nessa planilha para a gente poder dar uma olhada só antes da gente importar ela para dentro do Power BI? É uma planilha com cadastro de clientes de uma empresa. Então, tem aqui o nome do cliente, tem a data de nascimento, a data de início do contrato, ou seja, qual foi o dia que ele começou a ter o serviço com a gente, qual é o valor de contrato, o CEP e a região dele, tudo bem? Então a gente vai pegar essa planilha, vai importar para dentro do Power BI e vai começar a usar ela. Beleza, então aqui dentro do Power BI, como é que eu faço para importar dados aqui? Eu vou clicar na página inicial nesse botão de obter dados, tranquilo? Beleza, e ele vai perguntar de onde eu quero importar informações, pode ser do SQL, SAP, da web ou do Excel, que é o que a gente quer. Então vou clicar aqui no Excel e vou clicar em conectar, que ele já vai perguntar qual é o arquivo que eu quero puxar. No caso, eu vou querer esse arquivo aqui chamado cadastro de clientes e eu vou clicar em abrir. Lembra que se você quiser, é só você pegar o vídeo aqui o arquivo aqui na descrição para você poder acompanhar todo o passo a passo. Maravilha, ele abriu essa janela aqui para mim. O que eu faço com essa janela? Basicamente, eu vou clicar aqui na planilha que eu quero importar, que é essa primeira planilha, que ele vai dar uma pré-visualização das informações que a gente tem ali dentro, tudo bem? E ele dá duas opções, ou a opção da gente carregar direto para o Power BI, ou a opção de editar, de transformar os dados. E aí a opção que a gente sempre vai querer é a opção de editar. Por quê? Porque a gente vai conseguir fazer algumas edições na nossa planilha antes de carregar ela para dentro do Power BI. Então vou clicar aqui em transformar os dados, tudo bem? E aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma nova janela, repara, é uma janela chamada Power Query, que é só uma edição das minhas tabelas, e o Power BI continua lá atrás, ó. Então não confundo, isso aqui que está na frente é o editor de consultas, é o Power Query, não é o Power BI em si. O Power BI está lá atrás, tudo bem? Então aqui é só uma janela temporária para a gente fazer as edições que a gente quer. E vamos lá, a gente tem aqui o cliente, data de nascimento, data de contrato e algumas outras informações. O que eu vou querer fazer na prática é primeiro o seguinte, ó, eu quero saber de cada um dos clientes. O que me interessa na prática não é a data de nascimento em si, mas sim qual é a idade do cara, só para fazer uma análise por idade dos meus clientes. E como que eu faço para calcular a idade? Sempre que você quiser fazer algum cálculo, fazer alguma edição na sua planilha dentro desse ambiente aqui do Power Query, basicamente você vai ter duas opções. Você vai ter a opção para editar dentro dessa guia chamada transformar, ou você vai ter uma opção de editar nessa guia adicionar coluna. Essas duas guias, transformar e adicionar coluna, elas no geral têm quase as mesmas opções. Só que qual que é a diferença? Qualquer edição que eu fizer na guia transformar, onde que ele vai aplicar? Ele vai aplicar na coluna onde está selecionada, ele vai editar a própria coluna que está selecionada. Agora, se eu clicar numa opção na guia adicionar coluna, ele não vai mexer na coluna que está selecionada, ele vai criar uma nova coluna do zero só para fazer essa pequena edição, tudo bem? Então vamos lá, o que a gente quer fazer? A gente quer substituir a data de nascimento pela idade, na guia transformar, ou a gente quer criar uma nova coluna para ter a idade do cliente? Eu quero criar uma nova coluna para ter a idade do cliente. Como que eu vou fazer isso? Vou vir nessa opção chamada adicionar coluna nessa guia aqui. E aí, para eu fazer conta com data, o que eu tenho que fazer? Tem que primeiro clicar nessa data de nascimento, aqui no cabeçalho, que ele vai selecionar a coluna inteira. Logo depois eu vou clicar nessa opção de data. E aí percebe o seguinte, tem um botão assim, ó, muito direto para calcular idade. Então repara, se eu clicar aqui nele, a princípio ele já deveria calcular a idade para a gente.
Só que tem um pequeno detalhe que é o seguinte, repare que ele até calculou a idade, só que ele não calculou a idade em anos, que é o que a gente quer. Ele calculou em dias, então tá vendo? O primeiro cliente aqui, ele tem 28 mil dias de vida, mas obviamente isso não me interessa. Então o que eu quero fazer para alterar de dia para ano? Basicamente eu vou ter que modificar, vou ter que recalcular isso. Como que eu faço? Vai ser bem simples, ó, vou clicar com o botão direito aqui na minha coluna de idade e vou vir nessa opção chamada transformar. Essa opção de transformar, basicamente eu vou conseguir recalcular de dia para ano, mês, hora, seja lá o que eu quiser, tudo bem? No caso eu quero transformar para total de anos. Então é só clicar em total de anos e aí repara, essa minha idade já automaticamente ficou em total de anos de cada um. E aí só um outro pequeno detalhe que é o seguinte, repare que a idade, ela tá quebrada, então ela não tá a idade certa que nem a gente quer, 77 anos, 34, 44. Ela tá com uma vírgula ali com vários valores quebrados. Como que eu faço para arredondar essa idade para ficar o valor certinho? Basicamente eu vou ter que escolher em uma dessas duas guias, transformar ou adicionar coluna para arredondar o valor. Só que lembra, sempre que você for clicar em alguma opção aqui em cima, tenta tomar cuidado para ver se você quer transformar a própria coluna ou se você quer criar uma nova para fazer essa edição. No caso, eu não quero criar uma nova coluna para arredondar a idade. Eu quero arredondar nessa própria coluna, ou seja, eu quero transformar essa coluna de idade numa idade arredondada. Então, eu vou clicar nessa guia chamada transformar, tudo bem? E aqui no cantinho direito vai ter essa opção ó, de arredondamento. E aí vão ter três opções, arredondar para cima, arredondar para baixo ou arredondar para o mais próximo. No caso da idade, o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer arredondar para baixo, porque, por exemplo, se você tiver 25 anos e 11 meses, você quer arredondar para baixo, porque você tem 25 anos, tranquilo? Então, sempre arredondar para baixo no caso da idade. Então, vou clicar aqui em arredondar para baixo e aí tá lá, calculou aqui para a gente automaticamente a idade de cada cliente. E aí, uma outra coisa que a gente vai querer fazer aqui é o seguinte, dá uma olhada. A outra informação de data que a gente tem é qual foi a data que o cliente começou a fechar um contrato com a gente. Então, por exemplo, esse cliente aqui, Teixeira Gonçalves, ele é nosso cliente a partir do dia 9 de janeiro de 2013. E aí, olha a coluna que está do lado aqui, valor do contrato anual. Cada um desses clientes paga todo ano um valor ali para a gente. Então, o Teixeira Gonçalves paga para a nossa empresa todo ano R$54 mil. E como que eu faço uma análise para saber o total de dinheiro, o total de reais que cada cliente já pagou? Eu tenho que saber primeiro quantos anos o cara já está com a gente. Ó. Hoje a gente está em 2019. Esse cara aqui, que é o Teixeira Gonçalves, ele está com a gente desde 2013, ou seja, ele já está 6 anos com a gente. Então, se ele está 6 anos com a gente, quer dizer que o valor contrato anual dele, ele já pagou 6 vezes. Então, é essa análise que eu vou querer fazer. Eu vou querer primeiro descobrir qual é a idade de cada contrato, qual é o tempo de cada contrato, para depois saber qual foi o valor que cada cliente já pagou para a nossa empresa, tudo bem? E como é que eu faço para pegar essa data de início do contrato e calcular a idade dela, calcular o tempo dela? Simples, que nem a gente fez para a idade do cliente. Vou clicar em adicionar coluna para criar uma nova e vou vir lá na opção de data e vou criar essa nova idade. E lembra, a mesma coisa, quando a gente coloca a idade, ele automaticamente já coloca em dia ao invés de colocar em ano. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito aqui, vou clicar em transformar e vou colocar lá total de anos, beleza? Que ele já coloca para mim. E aí vai ser a mesma lógica da idade do cliente. Repara, se o cliente está com a gente, se o contrato está fechado há 6,75 anos, ele já está há 6 anos com a gente. Eu quero sempre arredondar para baixo, porque é uma idade. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar lá na guia transformar, clicar aqui em arredondamento e vou arredondar para baixo. Tranquilo? Então, a gente já tem as duas informações que a gente queria, que era idade do cliente e idade do contrato. Só que para não ficar com o mesmo nome das duas colunas, o que eu vou fazer? Aqui, ao invés de chamar de idade, eu vou chamar de tempo de contrato, só para ficar intuitivo e eu saber qual é essa informação. E como que eu faço para renomear essa coluna de idade do contrato? Eu vou clicar 2 vezes no nome e vou colocar aqui tempo de contrato, beleza? E aí pronto, dei o Enter. Maravilha, já fiz o que eu queria fazer. Agora, a gente vai para dentro do Power BI conseguir fazer aquela análise que a gente queria, que era o total que cada cliente já pagou para a gente, beleza? E aí, antes de mais nada, antes de você importar os seus dados para dentro do Power BI, lembra, a gente está primeiro nessa janela aqui, que é o Power Query, que é só uma janela temporária para a gente fazer algumas edições, algumas alterações na nossa planilha antes de carregar os dados para dentro do Power BI. Só que, repare que o nome dela está Plan 1, que era o nome da aba lá no Excel, você nunca deixa com esse nome aleatório aqui, sempre muda o nome para alguma coisa intuitiva. Então, como era um cadastro de clientes, eu vou chamar aqui de cadastro
clientes, tudo bem? E coloquei junto aqui. Não tem problema, você consegue botar separado, mas a gente sempre recomenda colocar o nome sempre junto e evitar acento, esse tipo de coisa, porque fica mais fácil de trabalhar com as fórmulas depois, tudo bem? Beleza. Depois que eu já terminei de fazer todas as edições aqui nesse ambiente do editor de consultas, do Power Query, o que eu faço para terminar e voltar para o Power BI com todas essas informações prontas? Eu vou clicar aqui dentro da página inicial, vou clicar nesse botão de fechar e aplicar, tudo bem? E repara, ele está carregando aqui para a gente. E aí, depois que ele carregar, basicamente vai aparecer, tá vendo aqui no cantinho, ó, cadastro de cliente. Acabou de aparecer para a gente a nossa tabela com todas as colunas, CEP, cliente, data de nascimento e assim por diante. E aqui dentro da nossa guia dados, que é a segunda guia do Power BI, também aparece, ó, cadastro de clientes e todas aquelas colunas. O que eu vou querer fazer agora com essa informação? Eu já tenho, por exemplo, ó, a data de início do contrato, que eu usei para calcular o tempo de contrato, e eu tenho o valor anual de cada contrato. Então, por exemplo, se o Teixeira Gonçalves paga 54 mil por ano e está com a gente há 6 anos, é só multiplicar 54 mil por 6. A mesma coisa para o Souza Santos, que é o segundo cliente. O valor de contrato dele é 126 mil reais por ano. Se ele está com a gente há 2 anos, quer dizer que eu tenho que multiplicar esse valor por 2. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai criar uma nova coluna para calcular quanto que cada cliente já pagou para a gente, tudo bem? Multiplicando o valor de contrato anual pelo tempo total de contrato. Então, o que eu vou fazer aqui para adicionar uma nova coluna e fazer algum cálculo nela? Eu vou clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui dentro da minha planilha e vou clicar na opção de nova coluna, beleza? E aí tá lá, nova coluna. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero falar nessa nova coluna, primeiro, qual é o nome dela. Repara, primeira informação antes do sinal de igual é falar qual é o nome que eu quero dar para essa nova coluna. E logo depois do sinal de igual, eu vou falar qual é o cálculo, qual é a fórmula que eu quero aplicar ali dentro, tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, faturamento, que vai ser o faturamento de cada cliente. Vou falar faturamento com o cliente. E o faturamento com cada cliente vai ser o seguinte, ó, vai ser o valor de contrato por ano vezes o tempo de contrato, ou seja, o total de anos que ele já está com a gente. E como é que eu faço para multiplicar essas duas colunas dentro do Power BI? Simples, é só falar o nome da coluna que eu quero multiplicar, que vai ser valor de contrato anual, e repare que ele já até sugere o nome aqui para mim. Então pronto, eu vou dar 2 cliques aqui, que ele vai selecionar aquela coluna. E como eu quero multiplicar pelo tempo de contrato, eu vou botar o vezes, que vai ser o asterisco, vezes o tempo de contrato. E aí não posso selecionar a coluna tempo de contrato, tem que escrever aqui tempo de contrato e selecionar aqui essa coluna que eu queria, tudo bem? Tem que escrever ela por completo e selecionar depois. Então pronto, dei um Enter, e quando eu der Enter, repare o que acontece. Por mais que eu tenha pedido para multiplicar o valor de contrato anual pelo tempo de contrato, ou seja, a coluna inteira, automaticamente ele já fez esse cálculo para cada uma das linhas da minha tabela. Então ele já fez o cálculo de quanto que o Teixeira Gonçalves devia para a gente, depois o segundo cliente, depois o terceiro cliente e assim por diante. Então agora, que a gente calculou a idade de cada contrato lá no editor de Power BI, lá no editor do Power Query, a gente já consegue automaticamente saber qual foi o faturamento com cada cliente. E aí agora, qual que vai ser minha análise geral? Eu quero saber quanto que a empresa já faturou como um todo. E se eu quero saber quanto que a empresa já faturou como um todo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma fórmula que vai somar para mim todos os valores de faturamento com o cliente. E como que eu faço para criar uma fórmula que vai somar para mim todos os valores com faturamento de cliente? É simples, ó. A gente vai ter que criar uma nova medida. O que é uma medida? Vai ser basicamente um lugar onde eu vou armazenar uma fórmula que vai dar para mim um único valor como resultado. Então, lembra que a gente tinha adicionado uma nova coluna? Por que a gente tinha adicionado uma nova coluna? Porque eu queria calcular para cada linha da minha tabela qual que era o valor de contrato. Só que agora eu não quero fazer nada para cada linha da tabela. Eu quero saber um resultado só, que é a soma de todos os faturamentos da minha empresa, beleza? Todos os valores que estão na coluna de faturamento com o cliente. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito e vou adicionar uma nova medida. Lembra, por que eu estou adicionando uma nova medida e não uma nova coluna? A medida você vai adicionar quando você quiser um valor como resultado, que no caso eu quero a soma de todo mundo, beleza? Então vou clicar aqui em nova medida e aí aqui em cima vai aparecer, ó, medida, que vai ser o nome que eu vou dar para ela, e logo depois do sinal de igual, qual é a fórmula que eu quero aplicar ali dentro. Então vou chegar aqui atrás, no nome da medida, vou escrever lá faturamento total. Ó, sumiu aqui, não tem problema, cliquei fora sem querer. Então, vou adicionar essa nova medida de novo. Botão direito, nova medida. Então, vou colocar lá faturamento total e vou colocar o sinal de igual. E qual é a fórmula que eu quero aplicar aqui dentro? Basicamente, eu quero somar
todos os valores da coluna faturamento com cliente. Como eu quero somar, eu vou colocar a fórmula soma. Só que lembra que dentro do Power BI, todas as fórmulas são em inglês. Então, eu vou colocar aqui sum. Coloquei aqui, então, a soma. E aí, para completar, vou abrir o parênteses ou, então, aperto o tab, que ele já abre a fórmula para mim. E aí, qual é a coluna que tem os valores que eu vou querer somar? Vai ser a coluna de faturamento com cliente. Então, eu vou escrever aqui faturamento com cliente e vou apertar o tab para ele preencher o nome da coluna inteira para mim, tudo bem? E pronto, vou fechar o parênteses e vou apertar o Enter. Quando eu faço isso, percebe o seguinte, está pronta a minha fórmula para fazer a soma com todos os valores de faturamento com cliente e já apareceu aqui o faturamento total, que é um nome que a gente deu para essa medida, com essa calculadorazinha aqui do lado. Só que, quando a gente cria essas medidas, que são soma de alguma coisa, média, qualquer coisa que seja um único valor, essas medidas, elas não aparecem dentro da nossa tabela. Onde que elas vão aparecer? A gente vai ter que voltar lá no nosso relatório e vai ter que criar alguma visualização que represente essa medida. Ou seja, algum gráfico com ela, alguma matriz, algum cartão, alguma coisa, beleza? Então, geralmente, para resumir um único valor mais importante, uma forma legal é exibir justamente esse cartão aqui, que é esse quadradinho, retângulozinho com 1, 2, 3 escrito, beleza? Então, clica nesse cartão, ele vai exibir para a gente de forma bem grande um único valor para chamar a atenção. E o valor que eu quero ver é justamente o faturamento total. Como é que eu sei qual é o faturamento total? Posso aumentar aqui um pouquinho, ó, entre as visualizações e os campos, posso aumentar um pouquinho o tamanho aqui do valor, e tá lá, faturamento total. Vou pegar essa medida e jogar para dentro dos campos. E repara o seguinte, já conseguimos criar a visualização que vai mostrar para a gente qual foi o faturamento total da empresa. Então, agora que a gente conseguiu usar essas ferramentas para calcular a idade, já fica muito mais fácil da gente fazer esse tipo de análise e poder saber, pelo tempo de contrato de cada cliente, quanto que a empresa faturou como um todo, tudo bem? E aí, só um último detalhezinho. Se você falar para mim, Alon, eu só tinha calculado a idade de cada cliente, faltou calcular o tempo de contrato. Como é que eu volto para aquele ambientezinho lá, o tal do editor de consultas, o tal do Power Query? Como é que eu faço para voltar para lá? Bem simples, ó. Na sua página inicial, você vai clicar aqui em editar consulta, que ele volta lá para aquele ambiente temporário para você fazer suas edições. Então aqui, ó, se você quisesse, por exemplo, se você não tivesse calculado o tempo de contrato, era só você voltar na data de início e pronto, colocar a idade para você. Depois que terminar, é só clicar na página inicial, fechar e aplicar, tranquilo? Então você sempre pode ir e voltar para aquele ambiente do editor de consultas para fazer todas as edições que você quiser. Então essa de calcular a idade é muito simples. E eu quero saber, você já teve que calcular idade dentro do Excel? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber se você achou mais fácil fazer no Excel ou no Power BI. Qual que você achou mais fácil de calcular a idade? No Excel ou no Power BI? Só para eu saber a sua opinião, beleza? Então, galera, muito obrigado pela atenção no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. No próximo domingo, volto com mais conteúdo irado para vocês de Power BI. Então, lembra de, para fechar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, dá o like e clica no sininho para receber todas as notificações e eu te vejo no próximo domingo.